E aí, carnista, já comeu o teu bifinho hoje? Não? Porra, carnista. E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir já que você já deixe o seu like aqui embaixo, que você já copie o link para quando acabar o vídeo você sair enviando para todo mundo. E também para se inscrever aqui no canal e assinar, né, aquele sininho bonitinho que fica ali na tela, porque aí você recebe as notificações. E pronto, finalmente eu fiz o que minha mãe queria, que era falar sobre os likes e se inscrever no canal no começo do vídeo. Tá vendo, mãe? Tá vendo? Minha mãe viu os vídeos. E, bem, no dia 8 de março agora, que passou, a gente teve a oficina de tarô intuitivo aqui no Rio e foi um sucessão. Foi maneira pra caralho. Então, pra você que tá morrendo de inveja e que não sabe ainda se vai ter no teu estado, eu posso afirmar pra você que no dia 19 de abril vai estar rolando a oficina de tarô intuitivo em BH, Belo Horizonte. Você aí que acha que BH é Bahia, você tá errado. Para mais informações, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail que está aqui na tela. E também gostaria de dizer que eu faço atendimentos particulares de tarô. E também ofereço, né, o serviço de construção de sigilos mágicos, também ofereço instruções mágicas, então querendo qualquer um desses serviços também, entre em contato comigo aqui por esse e-mail. E agora vamos pro vídeo. Mas antes, eu preciso falar uma coisa com vocês. Há 2 anos eu faço parte deste único projeto. Na verdade, há quase 2 anos eu faço parte unicamente deste projeto que é o Caos de Sempre. É o único projeto que me representa e o único projeto que eu me sinto representado. É claro que eu acredito que inúmeros outros projetos que estão envolvidos na comunidade mágica estão aí para somar e são muito válidos, mas afirmo também que nem todos. Mas vamos pro vídeo porque agora a gente vai falar sobre a minha experiência mágica e também sobre o vegetarianismo e o veganismo na prática mágica. Há mais ou menos um mês eu decidi, junto com a minha parceira, a restringir carne da minha alimentação. E é por isso que o tema do vídeo é veganismo barra vegetarianismo. Porque basicamente carne eu cortei realmente por completo. Mas nesse período, como eu vim com um período de adaptação, eu consumi algumas coisas que tinham leite. Mas, por exemplo, o ovo a gente já tinha cortado. Então, ao máximo que eu pude, eu fui retirando de toda a minha alimentação e também de todo o consumo exterior, tudo aquilo que viesse ligado à origem animal. Fazem mais ou menos, fazem mais ou menos 3 semanas, fazem 3 semanas que eu decidi cortar por completo. Um mês. Um mês já, não, por completo o consumo total de carne. Um mês? Não, de carne e de derivados. Não, de derivados faz 1 semana e pouca. Não, faz 2 semanas. Não, faz um mês que a gente começou com o veganismo, mas infelizmente, né, devido à correria, tiveram momentos isolados onde você acabou consumindo alguma coisa que tinha leite ou queijo em sua composição. É. Bom, eu não sei se vocês ouviram, mas a Mia tá aqui me auxiliando nas datas, que eu sou péssimo com datas, apesar de ter anotado tudo. E vou postar isso no meu blog. Mas em casos muito isolados eu consumi algo que tivesse leite. Assim, mas foi realmente o leite o objeto de consumo estranho na alimentação, assim. Mas nada de carne É, durante mas essa nada, semana. nada, nada, absolutamente nada de carne. Nada de carne, nada que tivesse, por exemplo, tutano ou qualquer outra coisa do tipo. Então, eu vou contar pra vocês como foi. E também já tenho que falar com vocês que todo esse ponto de vista é excluindo qualquer viés ideológico, tá? É sobre prática mágica mesmo. Apesar de eu ter as minhas concepções e motivos por trás dos quais eu também retirei a carne da minha alimentação e todos os outros alimentos de origem animal, tá? É... Essa experiência foi bem interessante para mim porque, assim como todo o treinamento mágico, tanto o que eu passo para os meus instruendos, quanto os que a gente vê por aí, tantos que eu passei antes de parar até mesmo de consumir carne há anos, a gente sempre se depara com um confronto com vícios, né? Em alguns momentos a gente encontra doutrinas, dogmas e sistemas mágicos que concordam com os nossos vícios, mas geralmente o magista está envolvido em tudo aquilo que o confronta para mostrar a ele o que é ou não automático dentro da vida dele e o que é ou não consciente na vida dele. Até porque o objetivo do mago, dentre inúmeros outros que não são nem problema meu nem problema seu, são a autossuficiência,
são também a presença, né, e a capacidade de concentração. Então, obviamente, né, toda pessoa viciada, ela não tem a conexão de todos esses elos. Então, foi bem interessante para mim ficar sem consumir a carne, principalmente porque eu reparei inúmeros vícios, principalmente o vício da textura da carne na comida e o vício do ponto de vista mesmo, a minha perspectiva voltada para aquilo que eu via, né, voltada para minha realidade, até porque vocês sabem que esse canal aqui é um canal que fala muito de magia do caos e dentro da magia do caos paira sempre, né, esse viés de que a nossa realidade ela é construída a partir da nossa mente, né? Assim como também algumas linhas do budismo. Então, como temos, né, até mesmo dentro do hermetismo, inclusive. Então, como temos, né, a construção da realidade a partir da mente, a minha mente estava focada e viciada em observar todo o alimento não vegetariano e não vegano como algo que estivesse faltoso, incompleto e até mesmo com sabor inadequado. Quando eu, por exemplo, experimentei a carne de casca de banana, por exemplo, eu esperava que tivesse a textura da carne e o gosto da carne, quando na verdade o nome é simplesmente um nome, não significa que represente exatamente o que ele é. Assim como talvez seu nome seja o mesmo que o meu e você não seja vitorioso, assim como eu sou vitorioso. Insuportável. Mas seu nome aí pode ser Glória e sua vida ser uma merda. Não significa que o seu nome representa o que você é. Mas, no meu caso, representa. Assim eu reparei que existem vícios de nomenclatura, existem vícios semânticos, né? E foi interessante também porque dentro da minha prática mágica eu lido muito com a semântica e com a semiótica das coisas. E através do trabalho da semântica eu comecei a reparar que eu deveria flexibilizar e não engessar a composição semântica das palavras. Porque, por exemplo, existe a carne de soja. Não necessariamente todo preparo de carne de soja vai fazer com que a carne de soja tenha textura de carne como uma carne moída. Aqui em casa a gente consegue fazer, mas não necessariamente é o que é necessário, porque ela é um substituto a mais. Nós também temos aqui o tofu, né? O tofu ele entra na alimentação substituindo muito também o queijo, né? O queijo Minas principalmente. E isso foi um impacto para mim porque o tofu não tem gosto de queijo. E se você espera comer um tofu com gosto de queijo, coma um pedaço de tofu junto com um pedaço de queijo, porque não existe a possibilidade do tofu ter gosto de queijo. Apesar da gente hoje ter comido uma feijoada vegana que tava top e tinham várias coisas ali que eram feitas com soja e que tinham gosto de carne. Foi até esquisito para mim a nível de experiência, porque eu tô realmente cortando toda a origem animal e me deparar com algo que tem textura de carne e um gosto de carne é chocante. Mas foi muito interessante porque me ajudou a flexibilizar todos esses paradigmas acerca da nomenclatura das coisas, o nome das coisas. E a gente sabe muito bem que na magia medieval existia muito a necessidade de saber o nome das coisas, o verdadeiro nome das coisas, para que se pudesse manipular as coisas. Hoje em dia algumas linhas de magia ainda trabalham com isso, mas a gente vê isso muito na magia medieval. Nos magos medievais, não exatamente na bruxaria medieval. Mas na magia medieval, sim. Não que tenha alguma diferença, mas como eu estou lendo um livro que fala sobre isso, é interessante fazer essa diferenciação. Também não que seja importante. E não só isso, eu faço meditações junto com a Mia e eu sempre reparei que comendo certa hora da noite, ainda que não fosse tão tarde, já que a gente opta por dormir cedo, ainda assim eu me sentia pesado na manhã seguinte, já que eu acordava e acordo às 5 da manhã para poder fazer essas meditações. Entre 5 e 8 horas da manhã, também não é sempre. Vocês não acharem que eu sou uma fada sensata. Mas geralmente é 5 horas da manhã que a gente acorda. Então quando eu acordo às 5 da manhã e eu praticamente acabei de comer uma carne, isso pesa muito no meu estômago e eu sinto que eu ainda tô com tudo ali. E não necessariamente a nível energético, mas sim há um peso no corpo, sabe? Aquela redução de velocidade da digestão que a gente vê, por exemplo, uma jiboia que come um jacaré e fica um mês parada digerindo. Então, ela atrapalha a concentração também.
E eu recebi uma dica, inclusive, de uma professora de yoga de não comer muito tarde, não comer comidas pesadas, se puder recusar o consumo da carne à noite. E até porque isso influencia tanto no processo de digestão quanto na produção de muco nasal, o que atrapalha a respiração e atrapalha naturalmente a meditação, porque atrapalha a busca pelo seu estado alterado de consciência, né, pela sua gnose. Então, é interessante que vocês levem isso em consideração. E não só para isso, dentro das minhas práticas de ritual, eu tenho me sentido mais concentrado. Eu realmente sinto que a digestão atrapalha a minha concentração. Eu sou uma pessoa que diariamente faz sigilos na prática da vida mesmo. Então, outro dia a gente estava na barca, atravessando daqui do meu bairro pro centro, e eu fiz um sigilo na barca. E aí eu fiz um sigilo no banheiro. E aí eu fiz um sigilo na fila de não sei o quê. Então é interessante que quanto mais presente, mais consciente você esteja, né, quanto mais for possível, que você faça para que você realmente tenha uma plena, um pleno trabalho, sabe? E agora, a um nível energético, de fato, é muito interessante você fazer a busca, né, de tudo aquilo que está dentro de você, como no credo gnóstico, por exemplo, da missa gnóstica da EGC, a gente vê que existe um pedido no final, né, não é um pedido em si, mas uma ordenação de se transformar todo o alimento, né, alquimicamente, que se transforma em energia. E é muito interessante a gente pensar em como esse combustível ele se transforma em energia, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que o diesel, quando ele é posto num motor de caminhão, ele solta uma fumaça escura. Ao mesmo tempo que a gente sabe que a poluição causada pelo álcool, né, num Chevette, é o Chevette que é álcool? Não me interessa, não importa isso. Mas o álcool, por exemplo, ele causa menos gravidade na natureza. Ao mesmo tempo que o GNV, ele gasta menos ainda. E se fosse movido a água, por exemplo, o carro, como existem por aí alguns modelos de carro movido a água, não comerciais, a gente sabe que poluiria muito menos. Então é interessante a gente pensar no que sobra desse gasto de energia, né? De quais são os resíduos que a gente deixa desse gasto de energia, se a gente se compromete em transformar toda a nossa alimentação em energia, e essa energia, quando gasta, ela faz com que você produza substratos na natureza, né? E eu não estou falando só das suas fezes, não, até porque isso aí, de um jeito ou de outro, vai ter que ir pro esgoto e vai ter que ir para a estação de tratamento, se tudo der certo. Mas sim sobre quais resíduos energéticos você libera quando você está fazendo um trabalho mágico. Porque o seu trabalho mágico, principalmente o trabalho efetivamente mágico, conscientemente mágico, ele é o trabalho que mais gasta energia. E sendo o trabalho que mais gasta energia, você precisa se concentrar principalmente no fator de tudo aquilo que sobra à sua volta. Porque não é porque você vai fazer um banimento que está tudo bem. Até porque você vai varrer o chão da sua casa e você vai passar pano. E não é por isso que você caga no chão da sua sala. Saca? Eu sei que o exemplo é grave, mas eu acho muito bem-vindo e muito pertinente. Porque se torna importante, porque para algum lugar essa energia tem que ir, para algum lugar esse lixo tem que ir. E tomar responsabilidade sobre o seu lixo, seja o seu lixo físico quanto o seu lixo energético, é muito importante para que você tenha a consciência daquilo que você deve ou não fazer, daquilo que você deixa. Porque toda energia, quando, por exemplo, toda onda sonora, nem toda onda sonora emitida é captada, então ela reverbera por aí. E assim como toda onda sonora ela fica por aí, existe também a possibilidade de muitas outras coisas ficarem. Como a gente realmente sabe muito bem que existem os tais dos miasmas. Vocês já devem ter ouvido falar em miasma, né? Mas os miasmas causam algumas reações que são voltadas como se fossem poltergeists estudados na parapsicologia, por exemplo. Que geralmente os poltergeists são, na verdade, energia desgovernada e desconcentrada de uma pessoa que tem muito potencial de trabalho energético.
Não que não seja todo mundo capaz, mas tem pessoas que são mais sensíveis a essa liberação, né? Então, é interessante que vocês levem isso em consideração. E esses dias eu fiz aqui um ritual, e eu fiz um ritual de concentração muito extenso, assim. Eu fiz uma repetição de 108 vezes de um mantra, e aí eu fiz 93 respirações. Tentei associar todas as práticas de concentração a números esotéricos voltados para as minhas práticas mágicas. E no momento em que eu precisei da percepção energética da realização do trabalho, a minha percepção ficou muito aguçada assim, e eu senti um estalo como se alguém tocasse a campainha e falasse lá do meu portão assim: Vitor, pode ficar tranquilo que funcionou, sabe? É claro que isso de uma forma lúdica, mas eu realmente senti que foi efetivo. E não são todos os rituais que a gente realmente percebe a efetividade. Tanto que muitas pessoas que praticam Goetia às vezes se fodem porque não banem porque acham que não evocaram o Daimon. E evocaram sim às vezes, mas só não tiveram a percepção energética aguçada para isso. Então eu recomendo que vocês façam esse teste, ainda que vocês não queiram aderir ao veganismo nem ao vegetarianismo, que vocês passem um mês cortando esse cortando esse consumo para que vocês consigam se conhecer um pouco melhor. É muito interessante quando a gente se dá a oportunidade de retirar os véus que constroem a nossa personalidade na base da ilusão. É bem interessante. Agora eu baixei um livro ontem ou anteontem que é o vegetarianismo e o ocultismo, Bom, eu não tenho muita certeza, mas eu vou deixar o link dele aqui porque está no meu celular. Mas basicamente é um livro do Leadbeater, teósofo. Vocês me desculpem estar citando Leadbeater, não é com muito prazer que eu falo de Leadbeater aqui, mas vou me dar a oportunidade de ler esse livro dele, porque eu li um livro de chakras dele e achei uma merda. Mas vou me dar a oportunidade de ler esse livro dele para conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele, até porque quando você adere à teosofia como ordem, né, quando você se inicia na teosofia, uma das condições é que você pare com o consumo de carne, isso eu tenho certeza, só não me recordo agora se todo o consumo de coisas, né, de outros alimentos de origem animal e outras coisas, objetos e tudo mais. Mas eu sei sim que o vegetarianismo ele é algo base. Tanto que se você for aqui do Rio, nós temos aqui no Rio a Teosofia e eles fazem reuniões abertas semanalmente, assim. Praticamente todos os dias da semana tem reunião na loja deles, porque cada dia da semana uma loja utiliza o mesmo espaço físico. E ali você vai ver que no intervalo eles não consomem nada de origem animal. É bem legal, assim, passar por essa experiência de ver as pessoas não se alimentando de algo que para você às vezes é fundamental e que você inclusive entenda melhor o que a carne representa no seu organismo para que você se sinta tão viciado nela. Muitas vezes eu acredito que a própria dor do processo envolva isso, sabe? E não adianta a gente falar que os animais não sentem dor, porque sentem dor sim. É algo que é imbecil você dizer que não. Independente se você liga ou não para a dor do animal. É imbecil você dizer que não. Então, é isso que eu tinha pra dizer. Ah, eu já tinha terminado o vídeo, mas achei melhor voltar aqui, que a minha me lembrou que eu não falei os pontos negativos. Então, pera aí. Os pontos negativos, na verdade, eu sempre trabalhei com muitos trabalhos de mão esquerda, ultimamente nem tanto, mas ainda trabalho com alguns. E não que isso me torne uma pessoa melhor ou pior do que qualquer outra, mas existem alterações de humor no início da prática, né, de abandonar o uso da carne, justamente por conta do vício. E isso tira um pouco o seu foco e a sua concentração. Não que eu tenha sentido muito isso, na verdade eu realmente me senti muito melhor e foi por isso que teve muito mais prós do que vai ter de contras. Porque eu acredito que a prática da mão esquerda ela esteja na capacidade de densificar a partir da mente e não da comida densa, que você vai comer 1 quilo de feijoada e depois vai evocar Satanás, sabe? Mas é sobre você ter a capacidade de mudar a polaridade das coisas, né? De ir do sutil ao denso. E é por isso que eu acredito que seja realmente muito mais eficaz o corte mesmo da carne e que não haja o consumo mesmo, assim, porque você vai ficar mais suave para prestar atenção em tudo, entendeu? Mas existem alterações de humor, né? Como qualquer trabalho contra vício, né?
Eu que era viciado em maconha, por exemplo, passei por momentos bem complicados e realmente não tenho medo de falar que são complicados sim, ainda que seja maconha, não tenha sido cocaína, como as pessoas acham que somente o viciado em cocaína sofre. Mas eu, como ex-usuário de maconha assíduo, né, eu tive muitos problemas e lidando com o vício de comer carne também. Inclusive, eu tive problemas de estresse muito grande quanto à velocidade de fazer a comida. Porque a comida vegana e vegetariana, geralmente, ela leva um pouco mais de tempo. Porque geralmente o bife você bota na panela e virou para um lado, virou para o outro, está pronto. E a gente tem o hábito de comer a carne pura. Você consegue comer 5 bifes no seu prato com cebola e achar que jantou. Mas se botar no seu prato chuchu, abobrinha e berinjela para você comer, você vai achar que tá passando fome e que tava faltando coisa. Então eu tive muitos desses problemas no início, de não conseguir compreender. E depois também passei a entender que eu posso muito bem também cortar um chuchu em tira, fininho como um bife, virar ele para um lado e para o outro na frigideira, jogar um salzinho, um alho e fechou. Então é realmente uma questão de adaptação. Então o processo da adaptação pode ser um pouco doloroso. Mas eu boto fé em vocês, que vocês são capazes de passar por isso. Eu não sou nem um pouco melhor do que vocês. Sou somente diferente, assim como todos somos diferentes aqui. Sou só um Vitinho Moço. Eu sou só um Vitinho Mose. Everybody loves you. E então é somente uma questão de determinação, sabe? Se vocês têm a dedicação para isso, vocês vão conseguir, tá bem? Eu não tenho mais pontos negativos. Eu achei que eu ia ter, mas não tenho ponto negativo nenhum. Portanto, se você quer matar alguém, salve os animaizinhos. É. Pode comer carne. Inclusive, se você quer... É real. Se você quer matar alguém com trabalho de mão esquerda, pare de comer carne. Faça esse trabalho. Faça esse trabalho. Uma coisa que meu avô dizia que ele fazia no quintal dele quando ele ia comer uma galinha... Meu avô criava galinha no... Pera aí, rapidinho. Meu avô criava galinha no quintal e aí a galinha comia de tudo. Comia o que podia e o que não podia. Comia pedra, comia milho que ele jogava no chão e aí junto com isso comia terra. E aí às vezes comia alguma coisa que ele trazia da rua no calçado. E aí quando ele ia comer uma galinha, ele deixava a galinha pelo menos acho que 2 semanas separada no quintal, numa parte onde ela não pudesse se alimentar do chão, somente se alimentando de milho, da canjiquinha, sabe? E aí, não sei se você chama de canjiquinha, mas foda-se. E aí, depois dessas 2 semanas, ele matava ela, porque ele acreditava que ela tinha tudo o que precisava dentro de si e já tinha limpado o organismo. Então eu acredito que esse seja você, que nesse momento eu sou a galinha, me preparando para inúmeros outros trabalhos para estar pronto para o meu momento de trabalho. O que você ia falar? O próximo vídeo se chamará Veganismo para Anticósmicos. Matando a humanidade e salvando os animaizinhos. Eu não sei se vocês ouviram, mas a Bia falou que o tema do próximo vídeo vai ser veganismo para anticósmicos, matando a humanidade e salvando os animaizinhos. Se você quer ver um vídeo desse, comente aqui embaixo. Não significa que eu vou Isso que eu fazer. ia falar, mas não vai